Sejam louvados Jesus e Maria, queridos jovens. 15 anos atrás, eu também, como todos vocês, estive aqui no Festival dos Jovens. Nós estávamos acampados aqui e participávamos do Festival dos Jovens. Por isso, me permitam, nessa catequese, vos dizer algo de muito pessoal. Eu me chamo Irmã Matia, nasci aqui pertinho. O meu pai morreu na guerra enquanto eu tinha apenas 2 anos. Eu e meus irmãos, nós crescemos com minha mãe. E eu posso dizer que era uma mulher santa. E ela nos ensinou a não odiar. E de não rejeitar ninguém, mas sempre de perdoar e amar. O tema do Festival dos Jovens deste ano nos introduz a uma relação com Jesus que é caracterizada pelas relações familiares. Eu acredito que cada um de vocês, como eu também, gostaria de ser no meio daquela multidão, quando Jesus aponta com a mão a sua mãe e diz: eis aqui a minha mãe e os meus irmãos. Digamos que o verdadeiro valor das coisas e dos relacionamentos é melhor apreciado por todos aqueles que não têm. Por exemplo, uma pessoa que cresceu sem os pais, ele quer com todo o seu ser um abraço seguro do pai, um olhar encorajador. Ou então ele quer sentir com todo o seu coração a ternura e o calor da mãe. E assim também, quem é doente, de modo particular, valoriza a saúde como um presente. Quem sofre aprecia a paz como uma bênção. Nós que temos tudo isso, não que nós desvalorizamos completamente o que temos, mas infelizmente nós caímos na tentação de ter como certo tudo aquilo que nós temos. E esquecemos que tudo aquilo que nós temos, na verdade, nos foi dado, é motivo e a fonte da nossa alegria. Por isso, essa reflexão de hoje será centrada no tema da alegria, porque Cristo está no meio de nós. É interessante que aqui Jesus não chama mãe e irmãos aqueles com que Ele está relacionado pelo sangue, mas aqueles que fazem a vontade do Pai. Eu presumo que cada um de vocês tenha tido a experiência de uma amizade assim, quando alguém disse ao seu respeito: você para mim é como uma irmã, como um irmão, como uma irmã. E nós nos sentimos então pessoas especiais. Por que isso? Porque obviamente nós investimos nessa relação, nós nos esforçamos, trabalhamos para isso, porque estávamos lá quando era necessário. E essa relação foi reforçada e se transformou como uma relação familiar, honesta, permanente, livre. E essa é a relação que Jesus quer ter conosco. Uma relação sincera, permanente, livre. Porque Jesus em si mesmo é isso. Jesus é a verdade. Jesus é a eternidade, a fidelidade, a liberdade. Quando nós pensamos sobre a verdade, nós temos que nos colocar diante de Deus e colocarmos a pergunta: na minha vida, o que é a vontade de Deus? Trabalhando com jovens, tenho refletido sobre essa questão. Me parece que hoje tem um grande problema na nossa compreensão da vontade de Deus. Porque nós pensamos constantemente que a vontade de Deus tem que ser algo muito difícil, algo incompreensível, fora do nosso alcance, oposto aos nossos desejos. E se tem a impressão de que para fazer a vontade de Deus precisa viver infeliz. Essa é a imagem que o mundo nos impõe quando fala de uma igreja que impede, que manda, de uma igreja que é contrária a alguma coisa. E assim a verdade, e assim querem esconder a verdade de nós, que Jesus e a igreja não nos impedem, mas nos dão algo muito melhor do que esse mundo nos oferece. A igreja não é contrária às escolhas, mas nos ensina, nos revela
que dentro de cada uma das nossas escolhas tem a vida, que é um dom mais precioso do que o meu direito de conforto. A igreja não é contrária à liberdade, mas nos dá uma receita como viver essa liberdade em total liberdade de corpo, alma, espírito. Eu me lembro que para mim foi uma descoberta quando eu lia as cartas de Madre Teresa e ela escrevia ao bispo e ao seu diretor espiritual e tinha uma frase que me chocou, uma simples frase. Madre Teresa escrevia: eu quero ser santa. E essa frase me destruiu, me chocou. Fez que caísse em todos os meus convencimentos, tudo aquilo que eu acreditava, que a santidade fosse algo que se opunha à minha vontade. E essa frase reforçou em mim o desejo de buscar objetivos superiores. Eu quero ser santa. E essa frase tão simples me fascina até hoje. Com essa frase eu percebo que a vontade de Deus, eu posso vivê-la nas situações do meu dia a dia. E que em mim sempre tem forças para que eu prossiga, recomece a cada dia e busque a vontade de Deus. Ali, naquele lugar onde Deus me mandou. E ali, com aquelas pessoas que Deus me deu como amigos nessa peregrinação terrestre. Esse pensamento me faz pensar que estou sempre no caminho da santidade, que estou sempre em caminho, que tem sempre algo de novo, algo a aprender. A vontade de Deus é como um quebra-cabeça. Deus não nos revela a sua vontade tudo de uma vez, mas Ele quer que nós cresçamos e possamos compreender o que Ele quer de cada um de nós. Eu vos disse que eu sou filha de um homem que morreu durante a guerra. E muitas vezes eu me perguntei, mas por que eu tenho que viver sem o meu pai? Porque eu tenho que ser aquela que não tem esse abraço de segurança, esse abraço seguro. E a resposta a essa pergunta, Deus me deu só agora. Quando eu vi que a experiência na cruz que Deus me deu já há 2 anos, pode ajudar a todos aqueles que se encontram na mesma situação, a todos aqueles que perderam algum familiar. Eu quero ser santa. E com essa frase, eu quero incentivar vocês também a continuarem, a não pararem por medo, pelas indecisões, pela falta de confiança. O medo das decisões, a falta de confiança, são 2 estigmas da juventude de hoje. E eles são intimamente relacionados, nascem um no outro. A pergunta mais frequente que os jovens fazem é: como decidir? Eles pensam muito sobre um chamado na sua vida, mas têm medo de dar um passo à frente. O medo nos paralisa e qual trabalho escolher, ou fazer uma família, ou me consagrar a Deus. Então nisso nasce o medo. O medo que nos paralisa nas nossas decisões. Não porque falta clareza da decisão em si, mas porque o medo nos cega, nos incapacita. E para enfrentarmos o medo, nós precisamos conhecer as suas raízes, de onde vêm os nossos medos. O medo nasce do esquecimento. Quando nós nos esquecemos de todos aqueles momentos de graça que Deus nos deu na vida, facilmente concordamos em pensar que somos um fracasso, que não valemos nada, que cometemos sempre os mesmos erros, que nunca progredimos, que sempre ficamos no mesmo lugar, que somos miseráveis. É aquela voz que convenceu Eva a querer ser alguém que ela não é. É aquela voz que quer nos comparar com outros somente para que nós fiquemos insatisfeitos de quem somos. Aqui em Medjugorje, Nossa Senhora quer nos levar a esse mistério da encarnação, que é um mistério de alegria.
E o que nos ensina Nossa Senhora? Quando o anjo Gabriel vem até ela, ele a saúda com as palavras: alegrai-vos, Maria. É aquilo que nós repetimos todos os dias na Ave Maria. Alegrai-vos, Maria, porque a Senhora é cheia de graça. Alegrai-vos, porque Deus vos criou, porque vos confiou a vocação com a qual cumprirás a sua missão. E a mesma coisa Deus diz também a cada um de nós: alegra-te. E essa mensagem nos manda através dos mensageiros de anjos concretos na nossa vida, sejam os anjos naturais ou sobrenaturais. São os anjos que nos trazem a experiência que nós somos criados no amor, que nós somos fruto do amor dos nossos pais e que esse amor é somente um reflexo da relação na qual nós fomos criados, que é Deus mesmo que é amor. Mesmo se nós vivemos a experiência da dor, mesmo se você cresceu com a morte em torno de você, você não é morto, você nasceu. O livro da vida da serva de Deus, Chiara Corbella, disse: nós nascemos e não morreremos mais. Nós nascemos e esse é o motivo da nossa alegria. E por que nós não somos felizes? E por que você não é feliz do seu aspecto, do seu corpo? Porque você se sente incapaz? Mas por que você pensa que você não é digno da proximidade de Deus? Isso acontece quando você toma como uma medida para a sua vida uma estrela do cinema. Então o seu corpo parece imperfeito. Mas quem disse que você seria mais feliz em um corpo perfeito? Quem te diz que você sentiria essa alegria de que nos fala o anjo a Nossa Senhora? Até Nossa Senhora, mesmo que ela foi concebida sem pecado original, ela se sente pequena diante da sua vocação, dessa graça, e ousa perguntar ao anjo: mas como será isso? Eu não conheço um marido. Então o anjo lhe explica e lhe dá como exemplo a sua prima Isabel. Mas Nossa Senhora não se coloca em comparação com Isabel, mas a única comparação que ela aceita é Deus mesmo. Podemos e devemos tomar na nossa vida o modelo dos santos, modelos que nós temos que seguir. Muitas vidas de santos podem nos inspirar. Quando nós vemos alguém vivendo autenticamente a sua vocação, isso deve despertar em nós o fato que hoje também é possível amar de modo autêntico. Muitas pessoas vêm aqui em Medjugorje para curarem algo de físico. Mas quem te diz que em um corpo saudável você pode experimentar a graça da santidade? Uma graça que você pode viver autenticamente somente quando carrega a cruz, quando você se assemelha a Jesus. Muito mais do que a santidade. Aprendi muito da santidade de pessoas que não são fisicamente bonitas ou que não são fisicamente saudáveis. Por exemplo, Madre Teresa de Calcutá, uma velhinha enrugada, curvada, pequena. No nosso conceito humano de beleza, não tem nada de atraente. Mas a mim, pessoalmente, é a criatura mais linda, que me ensinou muito e que transformou a minha vida, com o seu exemplo de autenticidade, de amor a Deus. E quem eu nominei antes, a serva de Deus, Chiara Corbella Petrillo, uma mulher bonita, mas a sua verdadeira beleza brilhava ainda mais quando ela usava um tapa-olho e quando ela estava já acamada e abandonava, entregava sua vida na cruz por amor. Essa é a alegria que o homem experimenta e a qual o apóstolo Paulo nos convida na sua carta aos Filipenses.
Alegrai-vos sempre no Senhor. Eu vos repito ainda, alegrai-vos. A alegria não é um sentimento passageiro. A alegria não depende dos confortos da vida. A alegria não se baseia no sucesso. Não precisa de segurança financeira. É uma alegria que não espera muito e tudo recebe. Os santos nos ensinam essa alegria. E é a alegria que nos ensina Nossa Senhora. E é aquilo que nós podemos respirar aqui em Medjugorje. Porque eu me sinto sempre fascinada aqui em Medjugorje, porque em Medjugorje eu sempre encontrei pessoas alegres, que esperam, filas que esperam de se nutrir aqui deste altar. Eu venho com gosto a Jesus ressuscitado para rezar um pouco em silêncio e olho como as pessoas passam e eu penso, Jesus, quantas cruzes vieram aqui carregadas diante de Ti para serem transformadas da Sua ressurreição. Quantas brigas em famílias, quantas doenças, quantos casamentos destruídos, o ódio nos corações, depressões, insatisfação. Quanto sofrimento e dor aqui diante de Ti. Quantas pessoas feridas, frágeis, fracas, mas nunca alegria, pessoas sem alegria. Por quê? Porque estão diante da verdadeira nascente. E os braços estendidos do Senhor, o seu olhar manso, é a resposta a todo o nosso sofrimento e diz, eu te amo até o fim. Jesus conhece as nossas fraquezas, nossas limitações, mas Ele nos ama mesmo assim, porque o seu amor não depende de nós. Ele mesmo é o amor. Esse é realmente o único amor concreto, o amor certo, que não depende daquele que deve receber. Tem uma fonte em mim, uma fonte em Deus. Todos nós fomos criados a partir deste amor e para este amor. Chiara, que eu citei antes, ela testemunha que a vida ela não vem medida pelo tempo que nós vivemos, horas, meses, anos. Mas a vida ela pode ser medida pelo amor, o amor que nós podemos compartilhar. Sobre o seu túmulo está escrito, na vida não é importante fazer algo, mas amar e ser amado. Isso não significa, venho aqui em Medjugorje, eu sinto alegria, sou cheio de emoção, então depois eu volto para casa e me esqueço de tudo. O amor de Deus vive somente quando ele é quebrado e doado aos outros, dividido. O amor que se divide, que se compartilha. Se você é disposto a renunciar aos seus desejos, às suas necessidades pelo bem do próximo, esse é o amor que nos vem dado sem interesse. Amar e ser amados. Existem algumas pessoas que só o Senhor pode amar. Há alguns homens que só o Senhor pode compreender e ninguém mais, porque o amor de Deus é concreto. O amor de Deus é um amor concreto, encarnado em nós. E Deus nos ama tudo, todos. Deus ama tudo de nós. Deus nos ama por meio das pessoas concretas que Ele mandou na nossa vida. E por meio da sua vida, Ele ama outras pessoas. Porque você é uma pessoa na qual escorre a corrente do amor de Deus, como nos dizia a Madre Teresa. Então, por que você quer ser outra pessoa?
Por que tanta necessidade de transformar a sua aparência? Por que você se preocupa dos seus bens se a alegria é no amor? E você é capaz de amar, não tenha medo. São Francisco de Assis diz que o contrário do amor não é o ódio, mas o poder. Por isso, queridos jovens, não vivam na paura, no medo das decisões. Lembrem-se de todos os momentos de graça nas vossas vidas, no qual Deus se apresentou por meio de alguma pessoa desconhecida, de pessoas estranhas. Ele se aproximou e se tornou sua mãe e seu irmão. Não tenha medo de começar e recomeçar, porque Deus, no meio das suas decisões, dos seus passos, te mandará sempre alguém que te guiará, que te levará ao amor. E quando as suas decisões são erradas, Deus te mandará uma pessoa que não olhará somente os seus erros, mas uma outra característica da relação é a fidelidade. Somente agora, o presente é o tempo que nós temos, porque o passado nós não podemos transformar e o futuro nós não podemos conhecer. Então, o hoje, agora, é o momento em que Deus pode ser perto de nós. Esse é o momento em que eu posso dizer sim a Deus. Muitas vezes se dizem que os jovens têm muitos problemas e eles têm esse sentimento de imperfeição, mas todos nós temos. Todos nós que, se somos honestos conosco mesmos, somos conscientes da nossa pequenez, da nossa vulnerabilidade, da nossa confiança, da nossa autoconfiança. E é normal porque nós somos somente migalhas em relação à eternidade. Mas eu vos peço, não olhem isso como uma ferida na vossa alma. Porque próprio nisso está a potência da vossa santidade. Porque nossa inadequação, imperfeição, nos mostra a necessidade do outro. E do outro com a O maiúscula. As nossas feridas, nossos sofrimentos, nossas limitações são as portas pelas quais Deus entra nas nossas vidas. Esse é o ponto onde nós tocamos a eternidade, é o nosso limite. Uma vez um padre espiritual nos disse, vocês são cristãs. E nós éramos irmãs, nos preparávamos para nos tornarmos irmãs. Nós pensamos, mas o que ele está perguntando? Se nós somos irmãs, claro que nós somos cristãs. Então nós sorrimos e ele disse, então desenhe uma porta. Nós ficamos um pouco de silêncio, nós olhávamos uma para as outras sem entender o que ele queria. Então nós começamos a desenhar uma porta. Algumas buscavam de desenhar os detalhes, de colorir. Quando nós terminamos, esse sacerdote padre espiritual, ele nos respondeu. Eu não perguntei se vocês eram carpinteiros, mas se vocês eram cristãos. A porta é a cruz. A minha cruz é a porta por meio da qual Cristo entra na minha vida. Se vocês forem em Assis, uma hora ou outra vocês vão entrar nessa basílica grande e vocês verão essa pequenina igreja porciúncula. Nessa igreja, São Francisco escreveu, essa é a porta da vida, essa é a porta para a vida eterna. A igreja somos nós, o nosso corpo. É o templo do Espírito Santo. E nas nossas fraquezas,
existe essa porta na qual se toca o limite, o nosso limite toca a eternidade. Então, como nós podemos exercitar a nossa relação com Deus? Praticando em modo concreto os sacramentos da confissão e da Santa Missa. Esse é o exercício da fidelidade. Deus me deu a graça de nascer aqui na Herzegovina, perto de Medjugorje, desse lugar sagrado. E muitas vezes, quando eu era criança, eu vim em Medjugorje. Deus sempre encheu meu coração. E eu sempre ficava fascinada em Medjugorje, porque tudo era concentrado em Jesus. Toda a atenção é a Jesus, é a Eucaristia como fonte de amor e de alegria. Então, aqui também, este Festival dos Jovens é para cada um de nós um retiro espiritual, para mim, para vocês, que seja esse objetivo, chegar à fonte. Quando você voltar para casa, desde este lugar, permaneça no teu coração, por meio do amor que você experimentou, que te inspira a viver os sacramentos ali na paróquia que você pertence. Mesmo que o pároco seja jovem ou velho, interessante ou chato, mesmo que você encontre consagrados de vários tipos, alegres ou não, não renuncie, não desista de viver os sacramentos regularmente. Não deixe que a sua alma fique insensível ao pecado, porque você deixou de se confessar. É como o treinamento do corpo. Você começa um programa desde do zero e todos os seus músculos doem. Depois de um tempo, você volta à forma, então você não sente mais dor. Mas se você perde um treino, o próximo você não tem mais vontade de ir. Se você pula o terceiro treino, provavelmente você não quer mais ir. Ou se você conseguir ir de novo, você vai ter que começar tudo de novo, todas as dores que você sentiu desde o início. E assim também o nosso espírito. E por isso Nossa Senhora nos chama insistentemente, rezemos e jejuemos. Quantas vezes eu escutei isso? Mas eu não sei rezar, mas eu não consigo rezar. Eu não tenho vontade, não tenho forças. Rezem, mesmo quando vocês não tiverem forças para fazer nada. Para a oração, nós temos que delimitar um certo tempo e um certo espaço. Então, quando eu começo a fazer isso, a oração transborda em toda a nossa vida se torna oração. É como um suspiro. Muitas vezes é a única coisa que resta naquele momento e que seja uma oração, um clamor consciente a Deus. Rezem não só com as palavras, mas também com os atos. Rezem quando vocês encontrarem alguém na rua. Talvez vocês dão algo de tão simples como um sorriso. Você não custa nada e pode significar muito para as outras pessoas. É como aquela história da amizade. Um jovem, ele saiu de casa numa sexta-feira, então ele pegou todos os livros que tinha no armário da escola. Enquanto ele passava pela rua, ele encontrou um grupo de meninos que começaram a zombar dele. Então, de brincadeira, eles empurravam ele, todos os seus livros caíram e seus óculos se quebraram. Então, um jovem muito popular, ele presenciou tudo isso, um jovem popular, atraente, e a primeira coisa que ele pensou: mas quem é esse jovem que sexta-feira leva todos os livros para casa? Porque para ele o final de semana era um momento de brincar, de se divertir. Então esse garoto se aproximou com um sorriso e ajudou a pegar os livros e voltar a ir à casa. E chegando perto da casa, ele perguntou: mas eu nunca te vi antes. Então esse garoto respondeu: eu estudava numa escola particular. E só agora eu vim nessa escola. Quando eles chegaram em casa,
ele se ofereceu que segunda-feira de levar todos os livros de volta para a escola. Depois de algum tempo, os dois se tornaram amigos. Eles começaram a estudar na mesma classe, todos os outros garotos começaram a respeitá-lo. Ele começou a ser respeitado por todos os professores. Então ele foi escolhido para fazer uma palestra na formatura. Ele tinha muito medo do palco. E quando ele começou o seu discurso, agradeceu primeiro a Deus, aos seus pais, professores. E depois, com a surpresa de todos, ele agradeceu ao seu amigo Ivan. Que aquela sexta-feira, quando ele estava carregando todos os livros para casa, ele o ajudou a não cometer o suicídio. Porque aquele rapaz levava os livros de volta para casa porque os pais não iam buscá-lo. E aquele dia ele tinha decidido de tirar a sua vida. E um pequeno sorriso, uma mão estendida, aquele rapaz lhe deu a vida. Um sorriso. É uma gota no oceano que parece muito pequena, mas não é insignificante. Esses são os nossos encontros do dia a dia, simples, e nós podemos levar um raio de luz na vida daqueles que nós encontramos neste momento. Nós podemos reconhecer que, como Maria, nós somos cheios de graça, somos alegres, porque nós somos criados como um milagre. Não deixem que vocês sejam um obstáculo a esse rio de alegria. Porque Deus nos chamou a ser fiéis nas coisas pequenas. Jesus nos diz: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, entra na minha alegria. Terceira característica da nossa relação com Deus é a liberdade. Porque a liberdade de viver aqui e agora. Na nossa comunidade, tem uma irmã que sempre me ensinou e continua a me ensinar o que significa ser completamente livre. Essa irmã, todas as vezes que você vai e chega até ela tem sempre tempo para você. Apesar de todas as preocupações de trabalho, de compromissos que ela tem, ela passa o tempo com você como você fosse a única coisa que ela tem na vida. Então você sente como o tempo é um sacramento no qual nós vivemos. Como nós vivemos o agora? Nós vivemos no mundo digital, no mundo nas mídias. E nós sabemos que as mídias não são só os meios que nós usamos, mas é um mundo no qual nós vivemos, um modo de viver. E o homem vive nesse mundo como se fosse um mundo real. Existem diversas opiniões nesse tema. Algumas pessoas idealizam isso e outras pessoas demonizam completamente. Eu não penso nem de uma forma nem de outra, mas trabalhando com os jovens, eu percebo as consequências desse mundo digital. Imagine agora que vocês estejam correspondendo com alguém e no meio de milhões de mensagens, essa pessoa te manda completamente feliz, talvez uma notícia que ela foi promovida ao trabalho, que se casou, que ganhou um prêmio. Então você se deita sem nenhuma emoção e marca somente um coraçãozinho nessa mensagem. Ou então a pessoa te manda um vídeo engraçado e você nem mesmo mexe os lábios, mas manda somente a carinha sorridente que está morrendo de rir.
E assim também, nos momentos tristes, a pessoa te manda uma notícia triste e você responde sem nenhuma empatia, somente com as duas mãozinhas entrelaçadas. Isso acontece, queridos jovens. O mundo digital paralisa os nossos sentimentos. Nós nos tornamos, em alguns momentos, sem sentimentos. Mas nós podemos lutar contra isso. Isso acontece e nós temos que estar atentos, que alguns jovens se fecham cada vez mais neste mundo digital e desaparecem do mundo real. E antes, as comunidades antes vinham os jovens nas comunidades para se libertar das cadeias das drogas. Agora chegam cada vez mais jovens que são prisioneiros do mundo digital, que precisam ser libertos dessas cadeias. Na realidade, eles querem renascer no mundo real, nessa realidade. Eu vos disse que 15 anos atrás, eu participei do Festival dos Jovens, acampada aqui com as tendas, e eu me lembro que naquele período nós buscamos um pouco de sombra para nos escondermos do sol. Nós buscávamos um pouco de água para nos refrescar. E tinham alguns momentos que eu não podia vir nesse programa, então eu seguia online. Graças a Deus que nós podemos seguir também online, mas nenhuma registração, nenhuma imagem pode nos transmitir aquilo que eu vivi ao vivo 15 anos atrás. E, de outro lado, toda foto, todo vídeo pode, de novo, reviver no meu coração aquela experiência que eu fiz pessoalmente. Então, Deus pode me fazer lembrar o que significa estar ali debaixo do sol e celebrá-lo junto a tantos peregrinos. Essa é a experiência que nos ensina Medjugorje, a experiência da realidade deste momento. Se vocês forem sobre o Monte da Cruz ou sobre o Monte das Aparições, vocês não precisam dizer nada, porque já as pedras nos falam da paixão de Jesus, da sua morte e ressurreição. Por isso, não transformemos a verdadeira experiência pela experiência virtual. A experiência virtual pode ser uma coisa a mais. Me desculpem, ela pode nos ajudar, mas não pode nunca substituir a realidade que nós temos que viver. Várias vezes nós organizamos encontros para os jovens aqui em Medjugorje e duram 3, 4 dias. E no programa inclui que esses jovens, durante esse período, não usem o celular. E quando nós dizemos isso, então os jovens começam a refletir se querem realmente participar desses retiros, porque é realmente difícil nos separarmos do telefone. Porque se todos os dias eles não mandam uma foto, eles perdem os pontos que obtiveram em alguns lugares, é deste modo. Se eles não respondem em um certo momento e não mandam uma foto, em alguns aplicativos que precisam disso, eles ficam para trás. Isso pode ser um telefone, mas pode ser também um ídolo. Nós temos que estar atentos. Isso eu posso usar. Posso também utilizá-lo, mas pode ser também o meu padrão, o meu proprietário. Quando eu vou nas lojas, a primeira coisa que eu olho quando vocês saem de uma loja, a primeira coisa que vocês olham, seu celular está no bolso. Antes de ir a dormir, última coisa que vocês olham, o celular. Quando vocês estão tomando um café com um amigo, vocês olham o celular. Vocês vão até no banheiro olhando o celular. Ou seja, a realidade do Senhor sempre presente
Vocês não têm que substituí-la com o celular. Não busquem o celular quando vocês precisam da proteção, da segurança do Senhor. Quando vocês precisam de algo que somente Deus pode vos dar. Então, agora, chegando ao fim, queridos jovens, alegrai-vos. Não deixem que os outros vos roubem a alegria. No espírito ocidental, quando nós falamos dos 7 pecados capitais, na nossa Igreja Católica, nós ensinamos que existem 7 pecados capitais. E na Igreja Oriental se fala de 7 pensamentos, porque dos pensamentos nascem os pecados. E eles incluem um 8º, a tristeza. E contra esse pecado nós temos que lutar. Por isso eu vos digo, alegrem-se, alegrai-vos, porque somente com alegria vocês podem ir até o fundo. Talvez esse seja um sinal que eu tenho que terminar, então eu concluo. Se nós nos alegrarmos profundamente, podemos viver aquilo que São João Paulo II nos explica e nos apresenta. Que o amor explica tudo e o amor me explicou tudo. Permaneçam nesse amor para que a alegria de Jesus seja convosco e a vossa alegria seja plena, completa.